Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 ao verso 13. Nós vamos ler o texto todo, depois nós vamos ponderando aí versículo por versículo. E depois nós traremos algumas aplicações nesse texto para as nossas vidas. Apocalipse 3, versos 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos. Lindo texto da parte do Senhor para as nossas vidas. Vamos fazer mais uma oração nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é bendita, é santa, é poderosa. E diante da Tua palavra, Senhor, nós podemos contemplar a Tua grandeza, a Tua sabedoria, a Tua majestade. Ao mesmo tempo também, nós paramos para refletir quem somos. E diante dessa Tua grandeza, santidade e majestade, nós reconhecemos o quão pequenos somos diante de Ti. Pecadores, falhos e que necessitamos do Senhor. Diante de palavras tão belas, ó Pai, nós clamamos nesse momento para que o Teu Espírito Santo nos traga a iluminação da Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações de compreensão sem o Teu Espírito. Nos ilumine, nos traga o pleno conhecimento, ó Deus, da Tua palavra. Fale conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Essa é mais uma das cartas que o Senhor manda que João escreva, né, às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já falamos de algumas aqui, alguns cultos, nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, que era uma das maiores, já falamos também sobre a igreja de Laodiceia. Hoje nós vamos meditar nesta carta para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja pequena, mas que serve a um grande Deus. Então, esse é um dos paradoxos que nós vemos aqui no texto. Nós vemos que o Senhor, Ele escreve essas cartas para as igrejas, e o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, como Senhor, como dono das igrejas. Nós lemos lá no capítulo 2 de Apocalipse que Ele é o Senhor da igreja, que passeia no meio das igrejas e que tem os anjos da igreja na palma de suas mãos, que são os pastores da igreja. Então Deus sustenta, o Senhor Jesus sustenta os pastores das igrejas nas suas mãos, e Ele mesmo, enquanto dono das igrejas, passeia no meio delas. E o Senhor, quando passeia no meio das igrejas, Ele faz um diagnóstico de como estavam as suas igrejas. Ele faz um raio-x, Ele dá um panorama geral de como estava a igreja.
Geralmente, ele traz para as igrejas aquilo que ele viu de errado e que precisa ser mudado. E quando a igreja também, tinha alguma virtude, ele também sinalizava. Em algumas igrejas nós vemos, tenham porém contra ti. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. A igreja de Laodiceia, o Senhor fala, porque és morno, não és nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Dizendo àquela igreja, vocês não têm utilidade nenhuma. Então, o Senhor, ele faz o diagnóstico das igrejas. E agora, nós estamos vendo o relato do Senhor sobre a igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia era uma das menores cidades da Ásia Menor. Era uma cidade que não tinha muita importância comparada às outras cidades ali da Ásia Menor. Ela era menor em todos os sentidos, não só no seu tamanho, mas era uma cidade também que não tinha muita prosperidade, não era uma cidade muito desenvolvida industrialmente falando, e era uma cidade também que não tinha muito prestígio diante da sociedade da época. Mas tinha uma coisa em favor de Filadélfia, ela ficava num local estratégico. A cidade de Filadélfia era conhecida como Portão para o Oriente. Então, todas as pessoas que viajavam do Ocidente para o Oriente, a cidade de Filadélfia hoje se encontra num local na Turquia. E a gente sabe que a Turquia é um país que ele separa o mundo ocidental do mundo oriental. Então, Filadélfia era essa cidade que era esse portão para quem viajava para o Oriente. E era a rota principal do correio imperial de Roma. Então, por causa da sua localização, era uma cidade que era o maior eixo de comunicação, propaganda, informações de todas as partes do mundo. Então, vinha informações do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e esse correio imperial de Roma sempre passava ali pela cidade de Filadélfia. Então, era uma cidade onde as maiores novidades do mundo ali eram das primeiras cidades onde as pessoas ficavam sabendo das novidades. Ela era construída também sobre um local elevado, então eles tinham essa proteção militar por causa da geografia dessa cidade, mas essa cidade era vulnerável aos vulcões e terremotos. No século 17 a.C., inclusive, essa cidade foi totalmente destruída por um grande terremoto. Então nós vemos aqui, quase um século depois, se lembre que João escreve o livro do Apocalipse no final do primeiro século ali. Então, estamos aqui mais ou menos dos anos 85 aos anos 90 do primeiro século. Então, quase 100 anos depois, a cidade de Filadélfia está reerguida, mais uma cidade pequena, uma cidade simples, e era uma cidade também que não era muito habitada, porque ela continuava sendo vulnerável a vulcões e terremotos. Então, os habitantes de Filadélfia, que depois da reconstrução decidiram voltar para a cidade, eles decidiram ficar na região circunvizinha, na região dos campos da Filadélfia. E aí Jesus, ele vai fazer o diagnóstico dessa igreja que ficava nessa cidade. No verso 7, ele fala, o anjo da igreja em Filadélfia escreve. As cartas eram endereçadas aos pastores da igreja, chamada de anjo. A palavra anjo também significa mensageiro. Então, o pastor da igreja, ele é um mensageiro da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Então, ele manda que João escrevesse o anjo da igreja sobre aquela igreja. E ele se apresenta em primeiro lugar. Quem é que escreve aquela igreja? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta de uma maneira para aquela igreja única, como ele não tinha se apresentado para nenhuma das outras igrejas. Ele se apresenta como aquele que é santo, que é verdadeiro e que é soberano. Jesus se apresenta como santo. Santo é Deus. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como divino. É o próprio Deus que está fazendo o diagnóstico daquela igreja.
Ele é o Deus santo. Ele é separado da sua criação. Ele é aquele que está apartado de todo o pecado. É aquele que é santo em seu caráter, em suas palavras, em suas ações e também em seus propósitos. Ele é incomparável. Ele também é verdadeiro. Aquele que está fazendo o diagnóstico da igreja é o Deus verdadeiro, é o Deus justo. É um Deus que não é uma imitação. Se lembre que nós estamos lendo uma carta escrita numa época onde havia muita idolatria. Então existiam muitos deuses que não tinham a capacidade de fazer esse diagnóstico da igreja. Por quê? Porque não eram deuses verdadeiros. Mas o Senhor se apresenta para aquela igreja: eu que estou falando sobre vocês, eu sou o Deus que é santo, além disso eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus real. Eu não sou uma imitação de um Deus. Eu sou aquele que é confiável. Creiam naquilo que eu estou dizendo. Aquilo que eu digo é genuíno sobre vocês. E nos lembremos que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus verdadeiro. Desde o Antigo Testamento, um texto bastante conhecido é Deuteronômio 6, a partir do verso 4, o Shema, onde o Senhor diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Deus que é verdadeiro. E é esse Deus verdadeiro que está fazendo o diagnóstico daquela igreja. E ele diz mais, ele diz: tenho a chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quando o Senhor está falando disso, que ele tem a chave de Davi, quer dizer que ele possui nas suas mãos a chave que abre e que fecha as portas que nos levam às bênçãos de Deus. Talvez na sua Bíblia, quando ele fala a chave de Davi, talvez tenha uma letrinha bem pequena que está fazendo menção a uma referência do Antigo Testamento, que é Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22 é um texto que vai falar da época em que Ezequias era o rei de Israel. Ele estava sobre a casa de Davi, ele estava no trono e ele era servido por um homem chamado Eliaquim. E Eliaquim era justamente esse homem que era o guardião dos tesouros do rei. Então Jesus, ele está se comparando a Eliaquim. Assim como Eliaquim tinha a chave dos tesouros do rei, em que somente ele podia abrir e fechar esse cofre dos tesouros do rei, onde ficavam coisas valiosas e preciosas do rei de Israel, ele está dizendo que ele é aquele que tem a chave das portas que nos levam às bênçãos de Deus. As portas dos tesouros de Deus, Jesus tem a chave nas suas mãos. Apenas ele tem esse poder para abençoar e também para reter as bênçãos também. Por isso que ele diz: ele é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então, quando Deus quer abençoar, ninguém impede. E também quando ele quer reter a bênção, não tem esse que possa fazer com que a pessoa seja abençoada. Então, essas chaves que ele tem abrem as portas para as ricas bênçãos de Deus na vida daqueles que são os seus filhos. Mas quando se fala de porta aberta no Novo Testamento, não está se falando apenas de bênçãos materiais. Quando se fala de bênção de Deus, de porta aberta, nos nossos dias, geralmente, nós pensamos logo nas coisas materiais. Deus vai abrir as portas para mim, então é muita bênção, é dinheiro, é casa, é carro, é saúde, é aquela família do comercial de margarina que eu vou ter, vou realizar todos os meus sonhos. Geralmente nós pensamos nisso. Mas quando se fala de porta aberta, principalmente no Novo Testamento, porta aberta significa oportunidade de ministério. Nós temos alguns textos que falam sobre isso. Um deles é Atos capítulo 4, verso 27. Eu vou lendo para vocês porque são algumas referências, para a gente não perder tanto tempo assim procurando. O texto diz assim: ali chegados, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então Deus abriu a porta da fé para os gentios. Enquanto inicialmente a palavra era endereçada somente para os judeus, agora Deus abriu a porta dos gentios. Deus abriu uma oportunidade para que os gentios pudessem ouvir a mensagem do evangelho, crer em Jesus Cristo e serem salvos também. Em 1 Coríntios 16, 9, um outro texto, Paulo diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E em Colossenses 4:3, Paulo também diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, geralmente, quando se fala de porta no Novo Testamento, se fala de oportunidade de ministério. Então, nos dá a entender que o Senhor está dando uma oportunidade de ministério ali para aquela igreja. Uma igreja pequena, numa cidade pequena, onde as pessoas não davam muita importância para aquela igreja. E ele continua no verso 8. Conheço as tuas obras. Aí começa o diagnóstico daquela igreja. Eu conheço aquilo que vocês fazem. Eu andei no meio de vocês e conheço tudo de vocês. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando o Senhor se refere àquela igreja de Filadélfia, uma das coisas interessantes que logo vão chamar a atenção é justamente isso. Deus não tem nenhuma crítica a fazer para aquela igreja. Ele não mostra nenhum ponto errado daquela igreja. Muito pelo contrário, ele está elogiando aquela igreja. E uma das coisas interessantes quando nós lemos as 7 cartas, as igrejas da Ásia Menor, é justamente isso. Geralmente as grandes igrejas mais influentes, mais importantes, Deus sempre tinha alguma coisa para falar daquela igreja. Tenho, porém, contra ti. Mas as igrejas pequenas, que ninguém dava nada por elas, que não tinham muita importância diante ali da região, do Império Romano, essas igrejas eram igrejas que Deus elogiava. E veja que o elogio de Deus a essa pequena igreja, nessa pequena cidade de Filadélfia, é justamente porque apesar deles serem pequenos, apesar deles serem fracos, que ele diz que tens pouca força, mas olha o que eles faziam. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus, ao observar aquela igreja direta e intimamente, tudo aquilo que eles estavam fazendo para o reino de Deus, o Senhor passando ali por todos os cultos, todas as suas reuniões, olhando o interior do coração, sondando a mente de cada membro daquela igreja, o Senhor sabia tudo sobre eles. Isso é maravilhoso, irmãos, lembrarmos de que mesmo que diante da sociedade nós sejamos insignificantes, uma igreja pequena, fraca, nem mesmo uma igreja pequena ou insignificante escapa do controle e da supervisão de Deus. Às vezes, para a sociedade, nós não somos nada e nem ninguém. Mas mesmo assim, Deus está no nosso meio, passeando no meio da sua igreja, sondando todas as coisas, julgando os nossos pensamentos, as nossas ações, o que está no nosso coração. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Ele está passeando no nosso meio e Ele sabe quem está aqui verdadeiramente ligado no Senhor, quem entrou por essas portas verdadeiramente para cultuá-lo, para adorá-lo. Ele sabe se a sua mente está em outro lugar. Se você, ao invés de estar atento e ligado com Deus, você está pensando talvez na sua viagem, em alguma coisa que você vai fazer, nos problemas que te aguardam quando você sair por essas portas, nas contas atrasadas que tem para pagar, e isso está tirando a sua atenção, o seu foco de Deus. Ele sabe se nós estamos fazendo algo aqui de qualquer maneira para Ele. Ele está sondando as mentes e os corações,
Ainda que sejamos pequenos e insignificantes, Deus passeia no meio da sua igreja e Ele sonda tudo aquilo que nós fazemos. Nada, irmãos, escapa do controle e da supervisão do nosso Deus. Mas para essa pequena igreja, insignificante em comparação às outras, Ele abre uma grande porta para aquela igreja. E nós vemos que uma das coisas que levam Deus a abrir portas para a sua igreja é justamente a nossa fidelidade a Ele. A nossa fidelidade a Deus faz com que o Senhor abra portas para a sua igreja e para os seus servos. E são portas de oportunidade de ministério, podem ser portas de bênçãos também, porque se lembre que o Senhor tem as chaves do tesouro celestial, então Ele pode nos abençoar ricamente, não há impossíveis para Ele. Lembremos disso, irmãos. E o que é que faz as portas do Senhor se abrir para nós? Fidelidade. O Senhor não olha para o tamanho da igreja, o Senhor não olha para a sua incapacidade, o Senhor não olha para o status social, para a cor da sua pele, para a sua instrução, o seu grau de escolaridade. Se você for fiel ao Senhor, as portas do Senhor se abrirão na sua vida. E veja que ali era uma igreja pequena, insignificante, mas que Deus estava abrindo uma porta, uma oportunidade para aquela igreja. Deus iria usar grandemente aquela igreja naquela região. Uma igreja fraca, uma igreja pequena, uma igreja insignificante. Veja que Deus olha a sua igreja e os seus servos diferente de como o mundo olha. Às vezes nós achamos que para fazer as coisas de Deus, nós precisamos estar super, hiper, mega preparados. Às vezes a gente convoca as pessoas a trabalhar para o Senhor, mas pastor, logo eu não tenho muito estudo, eu não sei falar direito. Mas pastor, eu acho que eu não vou dar conta. Irmãos, o Senhor que chamou, Ele capacita e fortalece. Se o Senhor abre portas para você, se o Senhor deseja te usar, não importa quem você é, o teu tamanho, a tua incapacidade, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. O que você precisa é se manter fiel ao Senhor. Fidelidade, vida com Deus, vida no altar, oração, leitura da palavra. Muitas vezes você está ali diante do Senhor, você conhece muito bem as Escrituras, mas você acha que você é tão pequeno, que talvez você não vai saber explicar. Mas não são as nossas palavras que convencem as pessoas do pecado, irmãos. É o Espírito Santo através das nossas vidas. Se eu subir aqui neste púlpito para pregar, eu posso me preparar durante um mês para fazer a mais excelente pregação, usando as mais belas palavras. Isso não vai quebrantar o coração do pecador. Se o Espírito Santo não usar o vaso, não usar o servo dele, as minhas palavras são vazias. As minhas palavras chegam até você e caem por terra. Mas é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, através de tudo aquilo que é falado, que faz romper essas barreiras da dureza, do pecado, do coração, e que penetra na mente e nos corações, para que o Senhor faça a sua obra. Olhe para o passado, irmãos. Lembre das histórias bíblicas, lembre dos grandes homens de Deus que foram levantados. Homens que tinham limitações. O Senhor não escolhe os perfeitos para usar, não. Ele escolhe pessoas que vivam na total dependência dele. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo dele, pense muito bem nisso, irmãos. Moisés foi levantado para libertar mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali no Egito. E Moisés se achava despreparado para isso. Quem sou eu, Senhor? Eu sou gago, minha língua é pesada. Como é que eu vou falar? Eu vou estar diante do faraó e vou falar que eu estou ali para libertar o povo? Como é que vai ser isso, Deus? E o Senhor diz para ele não se preocupar. E o Senhor se apresenta a ele. O eu sou vai enviar você. Eu estarei contigo.
aonde quer que você for. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Nós não fazemos a obra de Deus na força do nosso braço. Não é na força das nossas capacidades mentais, não é no nosso preparo terreno, mas é o Senhor que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que precisa estar do nosso lado. Por isso nós precisamos manter a nossa fidelidade diante de Deus. O que Ele requer, em primeiro lugar, dos seus servos, é que os seus servos sejam fiéis ao Senhor. Lembre do endemoniado gadareno, que vivia no meio dos mortos, sem roupa. Tentaram amarrar ele já com correntes, com grilhões várias vezes e ninguém conseguia segurar aquele homem. Era tanto demônio que aquele homem tinha que ele saía quebrando tudo, ele se feria, ele falava sozinho. Mas Jesus chega naquele lugar, fala com aquele homem, manda os demônios irem embora. Mais para frente no texto, as pessoas quando foram lá ver o que tinha acontecido, aquele homem estava sóbrio, vestido, na dele lá, na paz, sereno, como ninguém nunca tinha visto. E aí Jesus precisa seguir o caminho dele e ir embora, e aquele homem vai correndo atrás de Jesus. Senhor, por favor, me permita ir contigo, eu quero continuar andando com o Senhor. Jesus diz, não, você vai até os seus e vai dizer tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Aquele homem não se preparou teologicamente para ir testemunhar de Jesus. E às vezes a gente acha que a gente precisa disso. Eu preciso fazer um seminário para evangelizar, para pregar, para falar de Jesus. Deus já tem feito grandes coisas nas nossas vidas, irmãos. O que nós precisamos é testemunhar. Não somente com palavras, mas com o nosso testemunho de vida. As pessoas precisam ver mudança em nós. Imagine aquele homem voltando para sua família totalmente transformado, vestido, não mais ferido, sóbrio. E ele sem entender nada, e ele disse, foi o Senhor que fez isso na minha vida. E ele começa a testemunhar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Eu era possesso por uma legião de demônios e Jesus apareceu a mim, me livrou, me tirou os demônios, salvou a minha vida, me transformou por completo e aqui eu estou. O que vocês precisam também é de Jesus, é conhecer a esse Jesus. E mais para frente, lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus vai para a região de Decápolis, que era a região que aquele homem morava, quando o Senhor Jesus chega no porto de Decápolis, já tinha uma multidão esperando o Senhor Jesus. Como é que eles conheciam esse Jesus? Por causa do testemunho daquele homem, provavelmente, que foi anunciar na sua cidade, na sua região, quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. E as pessoas correram para se encontrar com Jesus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, enquanto igreja. O Senhor tem aberto muitas portas para que a gente fale do Senhor, para que a gente evangelize, para que a gente fale de Jesus, para que o mundo veja o que Jesus faz na vida do pecador. Nós somos prova viva disso. Mas será que verdadeiramente você tem vivido de maneira diferente? Será que você tem provado desse poder transformador do Senhor Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho na sua vida? Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Não importa quem você é, se o Senhor quiser te usar, não há impossíveis para Ele. Deus pode te usar grandemente. Às vezes você se acha um nada, como era aquela igreja pequena, uma igreja que não era muito notável diante das outras, mas Deus abriu uma grande porta para aquela igreja, porque eles eram fiéis ao Senhor. E é isso que Ele continua requerendo de nós, fidelidade. Se nós quisermos como igreja que o Senhor abra grandes portas para a gente neste mundo, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor, guardando a palavra do Senhor e não negando o seu nome. Lembremos disso, irmãos. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Quem sustenta a verdade de Deus neste mundo é a igreja. Por isso que nós estamos aqui ainda neste mundo. Nós temos esse propósito, anunciar a verdade, anunciar o evangelho, para que os pecadores conheçam a esse Jesus e se rendam completamente a Ele.
Verso 9, o Senhor continua falando para aquela igreja. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, naquele tempo, ali na região de Filadélfia, existiam muitos judeus que eram incrédulos. Eles se denominavam judeus porque realmente eram por nascimento, mas eles eram incrédulos. Eles não obedeciam às leis, tampouco criam no Senhor Jesus Cristo, e eles forçavam os crentes a negligenciarem os ensinamentos de Cristo e negar a fé. Eles diziam que era besteira viver em santidade, que eles podiam viver da maneira que eles quisessem, que Deus estava pouco se importando com isso. E os irmãos ali naquela luta, tentando andar em santidade, e eles não se importem com isso, não. Vocês estão se esforçando demais para agradar quem? Deus não está olhando para isso, não. Vivam como a gente, nós somos judeus, o povo de Deus, e a gente anda como a gente quer, vivam da mesma forma também. Só que Jesus, ele está trazendo também o raio-x desses homens, e ele mostra que esses judeus alegavam ser os verdadeiros filhos de Abraão, mas na verdade eles eram filhos de Satanás. Satanás, que na verdade era o pai daqueles judeus. E esses judeus, eles expulsavam os cristãos das sinagogas, espalhavam mentiras sobre os cristãos para toda a comunidade, difamando os cristãos. Então por isso que Jesus diz, ele chama ali, desses que a si mesmo, logo no início, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Eles se reuniam na sinagoga ali para falar da palavra de Deus e tudo, mas era tudo da boca para fora. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava totalmente distante de Deus. Eles conheciam a palavra, conheciam a lei, mas eles não viviam de acordo com aquilo que eles estavam aprendendo. E Jesus olha para aquela sinagoga e diz, aí é a sinagoga de Satanás, na verdade. Satanás que é o pai deles. Porque eles fazem tudo aquilo que Satanás quer. Eles não obedecem às minhas leis, os meus mandamentos, os meus preceitos. E apesar de os cristãos serem perseguidos, irmãos, uma coisa linda também da parte do Senhor, quando ele diz, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha o que é a fidelidade de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, veja o que o Senhor faz com aqueles que são seus filhos. Muitas vezes nós somos desprezados pelos nossos familiares. Muitas vezes nós somos caluniados. Muitas vezes não dão crédito a gente, como era naquela igreja, naquela sociedade. Mas quando você permanece fiel a Deus, veja o que Deus é capaz de fazer. Todos aqueles que um dia apontaram o dedo, te caluniaram, falaram mal de você, o Senhor pode fazer com que essas pessoas futuramente venham até vocês e se prostrem aos seus pés, reconhecendo que verdadeiramente você é do Senhor, que Deus te amou. Reconhecendo verdadeiramente que Ele é o único Senhor, que Ele é o caminho. Talvez as pessoas, quando você chega em casa, me converti, agora eu vou viver de uma maneira diferente. As pessoas lhe perseguem, lhe caluniam, apontam o dedo para você, dizem que é mentira. E você começa a sofrer porque começa a lhe tratar de maneira diferente. Permaneça fiel, irmão. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Permaneça firme nos propósitos de Deus. Apesar das muitas lutas, continue prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Não tire os olhos dele, porque é uma das coisas que o Senhor pode fazer. É num futuro fazer com que todos aqueles que apontaram o dedo para você, que te caluniaram, que falaram mal de você, se prostrem diante de você, lhe pedindo perdão por tudo aquilo que falou. Porque agora eles reconhecem que verdadeiramente você é de Deus, que o Senhor ama você. Eles vão ver o poder de Deus agindo na sua vida. E ele continua no verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Grave bem essa palavra, perseverança. Essa é uma das características que todo cristão deve ter. Perseverança. O que perseverar até o fim, esse será
salvo. Não importa a circunstância, persevere, continue andando. São muitas as lutas, mas continue olhando firme para o autor e consumador da fé. Porque aquela igreja guardou a palavra da perseverança. Aí o Senhor diz: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Qual é, irmão, essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra? A grande tribulação. No momento da grande tribulação, o que é que acontecerá? O que é que Deus fará com a sua igreja? Ele guardará. E de que maneira Deus vai guardar a sua igreja? Arrebatando ela. É isso que nós cremos. Nós somos pré-tribulacionistas enquanto batistas. Nós cremos nisso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9, uma das coisas que o Senhor fala para aquela igreja é que Deus não havia destinado eles para a ira. E a ira de Deus, o momento onde Deus vai derramar a sua ira sobre o mundo é no momento da grande tribulação. Onde os selos serão abertos, onde as taças serão derramadas sobre o mundo. É a ira de Deus que será derramada sobre todos aqueles que se negaram a crer em Jesus Cristo. Mas a igreja será guardada desse momento. Mas o que é que a igreja precisa fazer? Perseverar, guardar a palavra da perseverança. Quando nós guardamos a palavra do Senhor nos nossos corações, quando nós andamos segundo a sua palavra, nós podemos crer nessa verdade. Na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, nós seremos guardados pelo Senhor. E muitos dizem: mas Deus pode deixar a igreja na terra e proteger a igreja no meio da tribulação. Mas veja o que o texto está dizendo: Deus não nos guardará na hora da provação, Deus nos guardará dessa hora. Ele nos livrará desse momento, nos arrebatando, nos guardando para si. E é nesse momento que nós desfrutaremos em plenitude de todas as promessas de Deus para a vida daqueles que permaneceram perseverantes até o fim. E ele diz: venho sem demora. E essa mensagem precisa ecoar nos nossos ouvidos todos os dias. Jesus está voltando. Ele vem sem demora. Para você talvez esteja até demorando, mas ele vem na hora certa. Talvez não seja na sua geração ainda que ele venha, mas aquele que disse que vem, virá e pegará todos de surpresa. Essa mensagem precisa continuar ecoando nos nossos ouvidos e corações. Venho sem demora. E ele continua: conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que aquela igreja tinha? Aos olhos humanos, nada. Pobreza, fraqueza, insignificância. Mas como é que Deus diagnosticava aquela igreja? Vocês são fiéis. Vocês guardaram a minha palavra. Vocês são perseverantes. Irmãos, não importa o diagnóstico que as pessoas dão da gente enquanto igreja. Nós precisamos nos importar como Deus está nos olhando. A nossa preocupação é essa. Não adianta, irmãos, a gente fazer um culto aqui cheio de pirotecnia, com malabarismo, com dança, com luzes coloridas, com os melhores músicos do mundo, para entregar um louvor perfeito, ter o melhor pastor do mundo. Não digo nem pastor, mas o melhor dirigente, de auditório, aquele que sabe falar bem e tal. Não adianta, irmãos, a gente ter tudo isso para ser aplaudido pelos homens, para as pessoas olharem pela transmissão. Que coisa maravilhosa, essa igreja é perfeita, é bela, e cheio de pessoas aqui que não têm a vida no altar, que não são fiéis ao Senhor, que pecam a semana toda e no dia de tocar pede perdão a Deus e sobe para tocar. O pastor fala mal de todo mundo a semana toda, peca o tempo todo e no domingo, antes de subir no altar, pede, como eles falam, altar, Aqui não é altar, aqui é uma plataforma. Altar era no templo do Antigo Testamento.
Então, se você subir aqui, você não vai ser fulminado, não, né? Tem gente que tem medo de subir. Não, pastor, eu não vou subir no altar. Não tem altar aqui, não. Que é uma plataforma, né? Para a gente ficar só mais elevado mesmo, para que todos vocês possam nos ver. Então, não tem isso. Mas tem muita igreja que é assim. Aos olhos humanos, é tudo lindo, perfeito, belo, maravilhoso. E Deus não está se importando com isso. Deus não está se importando com a beleza física. Tem muita igreja aí, irmão, simplesinha, num bairro de periferia, que tem irmãos ali fiéis ao Senhor, que estão no altar todos os dias, que estão lutando todos os dias para manter uma vida santa, uma vida de fidelidade ao Senhor. E é isso que o Senhor está olhando. É isso que o Senhor está contemplando. E nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele olha para essas coisas. Fidelidade, vida de santidade, vida no altar, vida de obediência ao Senhor. E é isso que Ele diz no verso 11. Venham sem demora, conserve o que você tem. Fidelidade, vida no altar, conserve essas coisas. Persevere. Continue firme, caminhando até o fim, porque sem demora Ele vem e conserve o que tem, para que você não perca a sua coroa. E a coroa aqui, irmãos, não é salvação, não. A coroa aqui é galardão que nós receberemos da parte de Deus. Todo crente em Cristo Jesus, ele não vai, né, quando as suas obras forem julgadas, né, as obras de todos nós serão julgadas diante do Senhor, mas esse julgamento não é para a nossa condenação ou para a nossa salvação. A nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. Mas não é só a salvação que o Senhor tem para nós, o Senhor tem galardão para a gente. Então tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor será julgado diante dele. E se as suas obras foram mais obras, né, foram obras de madeira, de capim, de palha, como diz a palavra, aquilo vai passar pelo fogo e vai ser queimado. Quando chegar lá do outro lado, né, da fornalha, as suas obras, não chegou nada, então você não vai ganhar nada. Fique aí, não tem coroa para você não. Não tem galardão, não tem nada. Mas a pessoa foi salva, né? Como Paulo diz em Coríntios, como que pelo fogo. Todo chamuscado lá, né, torradinho do fogo, mas foi salvo, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas o Senhor tem galardão para dar. Para aqueles que perseveraram, para aqueles que fizeram uma obra realmente com tudo que tinha ali de melhor, com todo o seu coração, com todo o seu ser, com o coração focado em Cristo. Eu estou fazendo não para que eu apareça, mas para que a glória seja de Deus, para que as pessoas olhem para o Senhor. É por isso que eu trabalho para o meu Deus. Quando você faz essas coisas para a glória do Senhor, as suas obras também passarão pela fornalha. E se elas forem como pedras preciosas, como ouro, como prata, como metais preciosos, elas passarão pelo fogo e chegarão do outro lado. E o Senhor vai te galardoar naquele dia. Você receberá a coroa da parte de Deus. E o maravilhoso é que quando a gente receber essas coroas de galardão, a palavra nos diz que aquilo que nós faremos é tirar essa coroa e depositar aos pés do Senhor Jesus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então, se um dia nós podemos fazer boas obras para o nosso Deus, apesar de recebermos o galardão, nós entregamos toda a honra e glória a Ele. É por causa do Senhor que eu fiz isso. Não foi pelas minhas forças, não foi pela minha capacidade, mas foi o Senhor que me capacitou, foi o Senhor que me ajudou. Então aqui está, Senhor, diante do Senhor, eu coloco nos teus pés a minha coroa, o meu galardão, porque pertence ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Conserve o que tem, para que ninguém tome o teu galardão, a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem, tem galardão da parte de Deus para você. Tem promessa de Deus para aqueles que permanecerem fiéis nos caminhos do Senhor. Você jamais sairá da presença de Deus. Você terá o nome do Senhor gravado sobre você. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Isso significa posse, irmãos.
Ter o nome de Deus gravado sobre nós significa que nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Pertencemos totalmente e plenamente ao nosso Senhor. E estaremos eternamente na sua presença e ninguém poderá nos arrebatar das mãos do nosso Senhor e Salvador. E tem mais. O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Promessas para a eternidade. A redenção de toda a criação. Tudo isso que você conhece. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai transformar todas essas coisas. Ele vai purificar este mundo, Ele vai purificar a sua criação e descerá do céu uma cidade santa, pura, imaculada. E é ali que nós vamos habitar para todo sempre. Numa cidade onde o rio de Deus corre no meio dela. Onde tudo é puro. Eu creio que quando a palavra fala ali, né, de ruas de ouro, de muros de pedras preciosas, eu creio que essa linguagem ali quer retratar a riqueza e a pureza dessa cidade. Não haverá pecado, não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas haverá a presença de Deus correndo sobre nós por toda a eternidade. Mas essas promessas são apenas para aqueles que guardaram a palavra, que perseveraram nos caminhos do Senhor. E o verso 13, o grande chamado para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta é para a igreja de Filadélfia, mas essa carta também era uma carta circular, que passava por todas as igrejas. E essa carta ela é verdadeira para os nossos dias. Ela é real para nós que aqui estamos. Lembre-se, irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele continua sendo o dono da igreja. Ele continua passeando no meio da igreja e fazendo o diagnóstico de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, de como é a igreja. O Senhor está julgando, avaliando tudo aquilo que fazemos para Ele. Essa exposição do texto, e eu tenho algumas aplicações, algumas considerações para trazer para os irmãos nessa manhã, que são depreendidas, podem ser depreendidas desse texto. Uma delas é que quando a igreja serve fielmente a Deus, Cristo lhe abre as portas para que ela expanda o seu ministério. Vocês acham que o Senhor está abrindo portas para a gente de expansão do ministério aqui no bairro da Pituba, neste lugar? É porque o Senhor olha e acha alguém aqui bonito, belo, porque o pastor Marcos prega muito bem, porque o grupo de louvor toca muito bem, canta muito bem. Não é por isso, irmãos. Se o Senhor tem aberto portas para a gente de ministério neste lugar, é porque Ele tem visto a nossa fidelidade a Ele. E quanto mais nós continuamos fiéis ao Senhor, Ele vai abrindo mais portas para o seu povo e para a sua igreja. Podem vir lutas, perseguições, situações difíceis na nossa vida. Não significa que as portas de Deus estão fechadas para as nossas vidas. Se nós continuarmos fiéis ao Senhor, Ele continuará abrindo portas para a expansão do ministério dEle aqui neste mundo. Nós precisamos, irmãos, com o exemplo dessa igreja, aprendermos a ser fiéis ao Senhor no pouco. Lembre-se que essa igreja de Filadélfia não era igual à igreja de Éfeso. Uma cidade importante, com pessoas ricas, um templo suntuoso e maravilhoso. Era uma igreja pequena, simples, humilde, mas eles eram fiéis ao Senhor. No pouco que eles tinham, eles permaneciam fiéis ao Senhor. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor num pouco. Financeiramente falando, muitos dizem, se Deus fizer de mim uma pessoa bem-sucedida, se Deus me fizer um homem, uma mulher de negócios, eu vou dar muito dinheiro para a igreja, eu vou abençoar muito a obra de Deus. Talvez hoje você ganhe um salário mínimo. Você não tem sido fiel ao Senhor nem no seu dízimo. Senhor, é muito pouco, eu não tenho como
abençoar a obra com tão pouco que tem chegado às minhas mãos? Nós precisamos aprender a ser fiéis no pouco, igreja. No pouco que o Senhor tem nos dado, para que as portas dos céus se abram sobre as nossas vidas, para que nós possamos andar no muito do Senhor. Quando eu olho para o passado, para o histórico dessa igreja, já há 40 anos neste lugar, mas a igreja em si tem mais de 40 anos. Lembre-se que foi uma obra que iniciou num apartamento, onde as pessoas foram chegando e não cabia mais, precisou ir para uma escola, e as pessoas foram chegando, e Deus foi abençoando, e as pessoas continuaram se mantendo fiéis ao Senhor, e encontraram essa casa, que aqui era uma casinha, um terreno com uma casa, e o Senhor abençoou, e a casa foi comprada, e foi passando por reformas, e o Senhor foi enviando pessoas, por causa da fidelidade do povo. E se hoje aqui estamos, num templo, graças a Deus, muito bom, confortável, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Mas se o Senhor tem feito tudo isso no nosso meio, é porque nós estamos permanecendo em fidelidade ao nosso Deus. Para que o Senhor nos colocasse hoje no lugar onde estamos, o pastor Ricardo precisou começar sendo fiel ao Senhor lá no apartamento dele, na sala do apartamento dele. E o Senhor vai abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas. E na nossa vida pessoal é assim também que Deus faz. Talvez para você hoje seja pouco o que Deus tem feito chegar às tuas mãos. Seja fiel ao Senhor nesse pouco, para você ver as grandes coisas que Deus fará na sua vida. As grandes portas que Ele poderá abrir para você. Através da nossa fidelidade no pouco, Deus vai determinar como obteremos maiores oportunidades nas nossas vidas. Lembremos também, irmãos, que Deus sempre opera as suas maiores obras através dos mais fracos, através dos improváveis instrumentos. Quando o Senhor, Ele fala com os irmãos de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas foi estes que Deus chamou. Pessoas que para a sociedade não eram ninguém, mas são esses que Deus quer usar. E por que Deus chama os pequenos? Para que a gente não se glorie diante dele. Deus chama aqueles que são pequenos para que a gente viva em total dependência do Senhor. Eu lendo isso e refletindo um pouco sobre isso, eu só me lembrava do início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humilde de espírito é isso. É reconhecer que você é pecador, que você nada é e que você precisa totalmente de Deus, que você é totalmente dependente dele. Quando você se coloca assim diante do Senhor, ele faz grandes coisas através da sua vida. Então talvez você olhe para você hoje e para a sociedade você não é ninguém. Você, para a sociedade, é incapaz de fazer coisas grandiosas. Mas se você estiver se mantendo fiel diante do Senhor, se você estiver disposto a trabalhar para Deus, você vai ver quão grandes coisas o Senhor fará através de você. Uma outra coisa também que nós podemos lembrar a partir desse texto, uma vez que o Senhor tem as chaves do tesouro celestial nas mãos, lembre-se que Ele tem a chave. O que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Se lembre que o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão, no final das contas. Então, por que você está temendo as coisas que estão sobrevindo sobre você? Se Deus tem as chaves, se é Ele que fecha a porta, se é Ele que abre, por que você está temeroso? Por que você tem muitas vezes blasfemado contra Deus? Por que você tem dito: Senhor, o Senhor não tem olhado para mim? Lembre-se, irmãos, a chave está nas mãos dEle. Ele controla todas as coisas. O resultado final de todas as coisas é Ele que controla. Onde você vai chegar, o que vai acontecer na tua vida está no controle das mãos do nosso Senhor. Então descanse nele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os que se encontram
em fidelidade e submissão ao Senhor. Lembre-se disso. O Senhor honra aqueles que são submissos a Ele, aqueles que obedecem à sua palavra. Tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, irmãos, não é vão. E não aguarde recompensas materiais. Não aguarde recompensas aqui neste mundo. Não ache que Deus vai recompensar a tua fidelidade com riqueza, com saúde, nada disso. O que Deus tem para você é muito maior do que essas coisas. O que Deus tem para você são promessas de coisas que são coisas que não são materiais. São coisas que nem a traça nem a ferrugem pode corroer. Não adianta você ganhar essa vida, a tua vida aqui nesta terra. Não adianta você ter dinheiro, você ter bens, você ter saúde. A morte vai bater um dia na tua porta. E tudo isso vai ficar aqui. O que importa é como você viverá na eternidade. E o Senhor tem prometido justamente isso. Vida eterna, salvação. Bênçãos que não têm fim. Se você está aqui nessa manhã e talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, pense bem nisso. Talvez você esteja correndo atrás de muitas bênçãos materiais na sua vida. Talvez você ache que as bênçãos de Deus para você é isso. Você talvez tenha entrado na igreja, tenha buscado a Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Deus é rico, é o dono do ouro e da prata, não há impossível para Ele. Então eu estou doente, eu vou buscar a Deus para que Ele me cure. Eu estou vivendo em situação de pobreza, então eu vou buscar a Deus para que Ele me faça prosperar financeiramente. Eu não estou bem psicologicamente, então eu vou buscar a Deus para que Ele mude a minha mente, para que Ele me dê paz, para que Ele me dê tranquilidade. Você está buscando a Deus com a intenção errada no seu coração. Deus tem coisas muito maiores, mais preciosas e mais importantes que Ele quer te dar. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar a vida eterna. Mas para que você tome posse disso, você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa, para ser fiel ao Senhor, você precisa de Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador. Então se entregue a Cristo nessa manhã. Entregue-se plenamente ao Senhor. Diga: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Eu cansei de tentar ter o controle de todas as coisas, ó Pai. Eu quero te servir. Eu quero essas bênçãos na minha vida. E eu sei que eu preciso do Senhor para isso. Então vem, mude a minha vida, mude o meu ser, me transforme. Você pode fazer essa oração aí no lugar onde você está. Clame pelo Senhor. E Ele tem salvação e vida eterna para a tua vida. E aqueles que são cristãos, se lembrem, irmãos, permaneçam fiéis. Guarde aquilo que você tem, porque o Senhor nos honrará. O Senhor honra aqueles que são fiéis. Ele não tinha obrigação nenhuma disso. Nós é que temos obrigação de sermos fiéis a Ele. Mas Ele é gracioso e misericordioso e Ele nos honrará com bênçãos infinitas quando nós permanecemos em fidelidade ao nosso Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Te bendizemos, Senhor, e glorificamos, honramos o teu santo nome por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo dessa igreja de Filadélfia, que nos faz refletir sobre tantas coisas sobre nós. E nos faz refletir, ó Deus, que nós não precisamos de aplausos dos homens, de reconhecimento humano, mas nós precisamos estar preocupados de como o Senhor está nos vendo, enquanto igreja, enquanto servos. Que nós venhamos lembrar sempre disso. Tu és o dono da igreja e o Senhor passeia no nosso meio, julgando tudo aquilo que estamos fazendo. E o que nós queremos, Senhor, é entregar a nossa vida como um sacrifício puro, vivo, santo e agradável diante do Senhor. Todos os dias da nossa vida, não só quando entramos por essas portas, Senhor. Porque o nosso culto ao Senhor é diariamente. É no dia a dia. É no viver da nossa vida. Nós oramos também, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça enquanto igreja. Para que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor. Nós te agradecemos por todas as portas que o Senhor já abriu para nós. Nós reconhecemos que não somos merecedores.
E reconhecemos que é por tua graça que o Senhor tem nos agraciado tanto, ó Deus. E nós oramos, ó Pai, para que nós não fiquemos vislumbrados com aonde o Senhor nos colocou, mas que nós estejamos ligados no Senhor, com os nossos olhos voltados para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E que possamos continuar sendo humildes, piedosos, fiéis ao Senhor. Para que o Senhor continue fazendo grandes coisas através das nossas vidas. Nos fortalece, Senhor, e nos abençoe como igreja. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém